E bom, se você clicou nesse vídeo é porque quer aprender a escolher um notebook da maneira correta. Porque querendo ou não, todos nós já passamos ou conhecemos alguém que escolheu um notebook que parecia bom e quando começou a usar percebeu que era uma bela de uma bosta. Então se você puder, já se inscreve e deixa o like se esse era um vídeo que você tava à procura. Agora sem mais enrolação, vambora! Bom, serão 7 passos para você escolher o seu notebook, e no final eu vou dar dicas para vocês não escolherem nada de forma errada ou acabar caindo em cilada de vendedor. Agora vamos logo para a primeira etapa. O primeiro passo para você escolher o notebook é bem simples. Saiba o que você quer fazer com ele, seja jogar, estudar, trabalhar ou fazer tudo. Porque assim como no vídeo de PCs, isso aqui vai servir como uma base para você saber o quanto de potência que você vai precisar nesse carinha. Então feito isso, vamos supor que você queira comprar um notebook que rode tudo que você quer. Em seguida agora a gente vai para a segunda etapa, que é no caso o orçamento. Assim, não adianta nada você simplesmente querer jogar, estudar, trabalhar e etc. sem que você tenha condições de fazer um bom investimento. Dependendo da situação, você vai ter que investir pesado em um notebook. Então meu conselho para que você consiga rodar pelo menos o Google é que você invista pelo menos a partir de R$2.000 em um notebook. Vai por mim. Existe notebook mais barato? Existe. Mas vai te dar uma dor de cabeça que você não tá ligado, mano. Então R$2.000 é o mínimo que eu recomendo que você junte. Agora continuando no nosso exemplo, você quer um notebook que rode tudo, então vamos economizar aí e juntar mais ou menos R$5.000. Nessa faixa de preço, embora seja bem alto, ele já vai te rodar o suficiente. Logicamente ele não vai bater de frente com um PC gamer, mas já vai conseguir te entregar uma boa potência. Agora a gente vai para a parte do notebook em si. Uma das primeiras coisas que você deve analisar em um notebook é a tela. Não é a parte mais importante e nem focada em desempenho, porém é mais importante para a qualidade visual. Então vamos lá. Existem notebooks com alguns tipos de painéis. O painel TN, o painel IPS ou o painel WVA e o painel OLED. Se você vê algum notebook que tem um painel TN, pode escolher passar longe, porque esse tipo de painel é muito ruim para quem trabalha com design. Isso porque ele distorce muito as cores, além de você não conseguir enxergar nada pelas laterais. Você tem que literalmente ficar 100% de frente para conseguir enxergar a cor certa do painel. Então é bem melhor você passar longe do que escolher um notebook com esse tipo de tela. Já com relação a outros tipos de painéis, o IPS e o WVA te garantem cores mais vivas e contrastes melhores, além de não distorcer quando observados pelas laterais. E o OLED é uma tecnologia que já está presente em notebooks mais caros e são os melhores tipos de painéis para você que quer um notebook bom. Permite que cada pixel possa desligar individualmente, além de que o contraste, a saturação e principalmente a profundidade do preto é muito superior a esses outros painéis que eu acabei de citar. Então é tipo o melhor do melhor para você que realmente quer uma qualidade visual absurda. Então se você quer um notebook com uma boa qualidade visual, escolha pelo menos um notebook que tenha no mínimo uma tela IPS ou uma tela WVA, porque já vai te atender bem em questão de qualidade visual. Fora que muito provavelmente você não vai querer sentir a necessidade de comprar um monitor fora a parte. Eu já te ensinei sobre as telas nesse momento, então a gente vai para a parte principal, que é no caso o desempenho. Assim como o vídeo de PCs que eu fiz, o principal que você deve analisar é o processador primeiro. Ele vai definir a potência e logicamente se o notebook for barato, o processador vai ser básico e mal vai rodar Minecraft. Se o notebook for mais caro, obviamente o processador vai ser mais potente. Para saber se o processador é bom, você vai precisar saber o básico de processador. Então primeira coisa, a marca. Intel ou AMD são os mais utilizados nos notebooks de hoje em dia. Porém existem marcas como Snapdragon, Apple também, que é muito mais exclusivo, então só tem nos MacBooks, e entre outras marcas de processadores também. Porém as principais são Intel e AMD. O negócio principal que você precisa saber é a potência do processador, a geração e também principalmente o modelo. Então em nomes do processador Intel, a série é o primeiro número que aparece no nome do processador, e 3, e 5, e 7 e até em 9. Quanto maior o número, mais alto o desempenho. Os dois números seguintes significam a geração: 11, 12, 13, 14, ou seja, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª geração, que atualmente são as que você mais vai encontrar. E por último, as letras, que podem aparecer ao final, que indicam a característica única do processador. HX, por exemplo, indica que ele tem uma alta potência e suporta overclock, ou seja, se você quiser melhorar a potência do seu processador, você consegue. E se você quiser entender melhor sobre isso, dá uma pesquisada no site da Intel, que lá vai estar explicando bem melhor o que eu quero dizer aqui. A linha i5 é uma transição entre a potência básica e intermediária, e geralmente é mais utilizada em notebooks acima de R$2.500. Já com relação aos processadores AMD, é quase a mesma lógica, porém eles se chamam Ryzen e em seguida tem os números, finalizando novamente com possíveis letras. Então, por exemplo, Ryzen 7 5800G. O 7 é a série 7000, mas pode ser 3000, 5000 ou 9000 também. E o 5 é a geração. 8 é a performance, pode ser um número maior como 9 ou menor como 5. E 00 é o modelo. Não é o que mais importa aqui nesse quesito.
E a letra final é a mesma lógica, mas é só você dar um Google aí que você vai descobrir o que cada letra indica. Não vai achar que é igual a tabela da Intel porque não é, então fica ligado que o alfabeto dos dois processadores é diferente. Mas bom, quanto maior o número e mais recente o processador, melhor ele é. Porém, o principal tá no número de núcleos e threads e principalmente também no clock do processador, ou seja, a velocidade. Esses valores vão ser responsáveis por indicar o nível de poder de processamento do notebook. Então, se o processador tiver pelo menos 8 núcleos e 8 threads com um clock básico a partir de 2.1 ou de 3.1 GHz, já é o aceitável para rodar um programa ou um jogo básico. Então, agora que a gente já aprendeu sobre telas, já aprendeu sobre o processador, vamos ao ponto mais importante também nesse carinha, que é no caso a memória RAM, que como eu falei no vídeo sobre como escolher um PC, ela é como uma memória rápida e temporária para o processador. Sem ela, basicamente, o coitado não consegue trabalhar. Existem memórias RAM de 2, 4, 8, 16 ou até mesmo 32 GB em um notebook. Normalmente o que mais você vai encontrar vai ser 8 GB na maioria dos notebooks abaixo de R$4.000. E você não precisa ficar se preocupando se é DDR4 ou DDR5, porque geralmente os fabricantes colocam a melhor memória que eles conseguem colocar. O importante é a quantidade. Por exemplo, se são 8 GB de memória RAM, procure só a velocidade caso você deseje jogar ou mexer com um programa pesado. Porque se seu foco for mexer com jogo, edição de vídeo e tudo mais, a memória RAM precisa ser bem rápida para poder ajudar o processador a trabalhar melhor. É bom que você compre um notebook com uma memória RAM que tenha no mínimo 2800 MHz para não ficar 100% lento. Só que se você for jogar, no mínimo aí de 3200 para cima. E sinceramente, por experiência própria, 8 GB hoje em dia não tá conseguindo me atender pro básico. Eu tenho um notebook meio velho aqui que eu uso para editar os vídeos e o coitado tá sofrendo para rodar dois aplicativos ao mesmo tempo. Então se você deseja jogar ou alguma coisa do tipo, para evitar que você fique estressado com as coisas rodando a menos 3 FPS, tente investir em um notebook com pelo menos 16 GB de memória RAM e uma placa de vídeo dedicada, que a gente vai falar já já. Até porque antes da placa de vídeo tem outra coisa que também é de extrema importância em um notebook, que é no caso o armazenamento. Porque vamos lá, você comprou um notebook bom todo, o bicho roda tudo que você precisa, aí vai lá e tem papo de 256 GB de SSD. Sem contar que uma parte da memória é ocupada pelo sistema operacional, então não vai ser totalmente 256 GB para você entupir de alguma coisa. Aí beleza, você comprou um notebook e quando você vai reparar, se passou 2 meses de uso e você do nada já ocupou mais de 75% de toda a memória disponível. Ou pior, às vezes você pode comprar um notebook muito bom para jogo e acabar esquecendo da importância da quantidade de armazenamento e no fim ocorrer a situação de simplesmente você instalar um jogo e já lotar todo o espaço que tinha. Aí não dá, né, moral? Então para você evitar esse tipo de constrangimento, escolha um notebook com pelo menos 512 GB de armazenamento ou um notebook que dê para você expandir o SSD depois. Agora sim, falando de jogo, não podemos esquecer da queridíssima GPU, ou placa de vídeo também, depende de como você gostaria de chamar. E bom, não tem segredo, mano, notebook abaixo de R$4.000 muito possivelmente não vai ter placa de vídeo dedicada, normalmente vai ser placa integrada e por sinal, essas placas integradas são muito fracas. Então mais um conselho, se seu foco é jogo mesmo, tenta comprar um notebook com placa dedicada. E não só pra jogo também, velho, até edição de vídeo ou renderização 3D exige que a placa seja boa. Então os notebooks que tem esse tipo de placa dedicada geralmente vão vir com um selo extra mostrando que eles têm placa dedicada. Por exemplo, o Acer Nitro V15, que tem um RTX 3050, mas também pode vir com uma 4050 ou até mesmo uma 4060, que é a placa de vídeo mais potente que você pode encontrar no Acer Nitro. Só que logicamente esse tipo de notebook que vem com placa dedicada vai ser mais caro, então se você realmente quer investir, tenha em mente que você pode acabar gastando bastante com isso. Mas no geral, a placa de vídeo é aquele velho rolê de se você precisa de muita potência gráfica, na medida do possível, porque o notebook não vai ser melhor que um PC em quesitos de potência, escolha logicamente um PC que vem com uma placa dedicada. Ou se você simplesmente não precisa de um notebook tão potente assim, é melhor você pegar um notebook que não tem uma placa dedicada, porque você pode economizar bastante e também não vai gastar desnecessariamente. Até porque sim, apesar de muitos notebooks não terem placa dedicada, ainda assim a GPU deles consegue entregar uma potência relativamente aceitável, se você não for uma pessoa que exige muito. E bom, no geral é isso, cara, porque simplesmente não tem muito mais o que você vê. Esse é o básico que você precisa saber, porém agora eu vou te dar algumas dicas, como eu falei no começo do vídeo. Primeira coisa, notebook não é computador de mesa, então você tem que se atentar muito com as configurações que vem nele, principalmente quanto à memória RAM e ao sistema operacional, porque querendo ou não, tem memória RAM que é soldada na placa, então você tem que se atentar muito a isso, porque às vezes fala lá 8 GB de memória RAM, aí quando você vai ver, é um slot extra que tá ocupado com 4 GB e os outros 4 GB estão soldados na placa. E aí às vezes você acha que vai economizar com memória RAM quando quiser expandir, sendo que na real você vai acabar tendo que gastar um pouco mais, porque simplesmente o vendedor acabou te enganando, entre aspas. E isso é uma sacanagem que muito notebook abaixo de R$3.000 acaba fazendo, viu? Então você toma cuidado com isso. Quanto aos sistemas, é porque geralmente eles vêm com dois modelos, um vem com Linux e outro vem com Windows. Só que a parte boa disso é que
você pode comprar a versão com Linux, porque geralmente essas versões são mais baratas, e aí você faz a troca do sistema pro Windows, caso você queira. Então você acaba economizando e ainda sai no lucro. 2. Diferente do PC, o notebook tem um sistema de resfriamento mais limitado. Se você quiser otimizar o fluxo da passagem de ar dele, procure os melhores coolers para laptop que você pode comprar para poder evitar que o negócio fique muito quente, até porque mesmo eles tendo uma ventoinha, nem sempre ela consegue dar conta sozinha, então geralmente o cooler é feito já para poder conseguir te ajudar nisso. 3. Fique atento a preços e não dê ouvido a vendedores de geladeira, porque se você tem 6 mil reais para gastar, analise bem os notebooks que estão na faixa de preço que você está disposto a investir e principalmente veja notebooks recomendados por pessoas mais experientes que você nessa área, e também fique de olho nas promoções, porque geralmente são promoções boas que aparecem. 4. Notebook não é desktop. Eu sei que muita gente sabe disso, só que para quem é novo nesse assunto, tenha em mente uma coisa: notebook é um computador focado em portabilidade, para quem viaja muito ou coisa desse tipo. Porém, se você mal sai de casa ou mal precisa de levar o notebook para os lugares, eu te recomendo mais montar um PC, caso você for gastar mais de 6 mil reais no notebook, porque sim, o notebook vai te trazer uma potência aceitável pelo preço, alta qualidade e tudo mais. Porém, um computador de mesa, ele vai te possibilitar melhoria de peças, mais otimização do resfriamento e principalmente um desempenho bem superior, coisa que o notebook te limita muito a fazer. Então esse foi o vídeo, mano, eu tentei ser o mais direto e preciso possível para que você consiga entender ao máximo, e eu expliquei a base principal. Ah, mas notebook tem bateria, tem entrada de conexão, não sei o que, não sei o que. Cara, notebook funciona melhor na tomada, entrada de conexão sempre vai ser pouco, dependendo do nível de periféricos que você tem, então se preocupar com isso é mais uma questão de, sei lá, quase desnecessário, eu diria. Então bom, esse foi o vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Aí na tela tem outros vídeos do canal para vocês verem, compartilhem com alguém que gostaria de saber desse tipo de conteúdo, e se vocês não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam e deixem um like para poder me ajudar e para não perderem os próximos conteúdos. Então é isso, fiquem com Deus, valeu e falou!